Namastê! Hoje vamos falar do chakra da coroa, o último chakra, o sétimo chakra. O chakra da coroa, ele é um chakra difícil de ser traduzido, né? Porque ele é a transcendência das formas, né? E a transcendência das palavras, a transcendência da comunicação, né? Vamos começar usando esse símbolo da coroa para entender um pouco mais o que é esse chakra. O que é a coroa? Né? A coroa é uma coisa redonda, né? Que os reis ou os vencedores de corridas, né? Colocam na sua cabeça para simbolizar o quê? Né? A coroa simboliza... O que é a coroa? A coroa geralmente ela é... Né? A coroa dos reis ela é dentada. Né? Então essa coroa dentada simboliza já algumas coisas por ser dentada. Uma delas é que em cada dente que surge da coroa tem um dente de espaço que vem de cima. Então a coroa simboliza o encaixe da forma na não forma, o encaixe do indivíduo no cosmos, o encaixe do material no imaterial. Né? Existe uma coroa em contraparte a essa coroa. Boa noite. Existe uma coroa em contraparte a essa coroa que o rei está usando. Então a coroa para o rei ela simbolizava a ideia de que o rei seria um representante do divino, alguém que está falando não a partir da própria individualidade, mas alguém que deveria estar falando, né, que o símbolo, né, pede que ele fale em nome do cosmos, né, alguém que seria o representante da vontade divina no meio da Terra. Pode ser que os reis tenham traído isso muitas vezes, com uma frequência grande, né? Mas a nível do chakra da coroa, a nível do individual do nosso chakra, é isso que significa chegar no chakra da coroa. Significa, claro que a gente também, como os reis, pode trair, né? Como a gente falou ontem Me digam, por favor, quem assistiu ontem a conversa ou não, para eu saber se eu devo reportar e contar parte da história de novo, ou se vocês sabem da história do fio da navalha que a gente conversou ontem. E claro, quem não viu o papo de ontem, depois pode acessar, está aí na porta, está, né? Tá aí na página da gente. A conversa sobre o sexto chakra, né? Sobre o chakra do terceiro olho. Obrigado, querida. Bom, o chakra... Ontem a gente falou o quê? A gente falou que de cada 100 pessoas que dá um passo no caminho do autoconhecimento, apenas um dá o próximo passo. Né? E o chakra da coroa é o último passo. Então, adicionando ao que a gente falou, é preciso dizer também que mesmo do um que deu o passo, muitos dão o passo de volta, muitos retornam para trás. Né? Os chakras anteriores, o chakra da coroa, ele é virado para cima. Os chakras anteriores, eles eram todos virados na horizontal. Então, eles tinham um contato com a dualidade, né? Eles tinham contato com essa ideia de alcançar coisas, né? Na horizontal, né? De ir buscar o outro, né? De buscar um contato com o outro, de buscar tocar, de buscar conquistar um lugar profissional, se fosse o terceiro chakra, de buscar conquistar uma relação satisfatória, se fosse o chakra do coração, enfim, de buscar criar se realizar numa criação artística, se for o chakra da garganta. No sétimo chakra existe uma inversão da direção. Né? Se antes você estava sempre se direcionando no horizontal, o sétimo chakra se orienta na vertical. E quando você quebra o sentido da horizontal para a vertical, é como se houvesse uma morte dentro de você. Né? Existe uma morte de várias ambições que você tinha, vários desejos, várias ilusões de que conquistando determinadas coisas em volta de você, você ia se preencher. Agora existe essa morte dessas buscas horizontais, mas junto dessa morte, esse é o sentido da cruz do Cristo, né? Que ali existe uma morte, mas existe uma ressurreição. Né? Existe o quê? Existe um caminhar para cima, existe um espírito que se desprende ali e vai na direção dos céus. É isso que acontece quando você passa do sexto para o sétimo chakra. Os 6 primeiros chakras estão ligados ao mundo da dualidade. Existe um canal principal que liga os 7 chakras, né? O Sushumna.
E em volta desse canal existem dois canais secundários, ou dois canais acessoriais, se a gente pode chamar assim, que eles vão do primeiro ao sexto chakra, mas eles não chegam ao sétimo chakra, que são Ida e Pingala. Por que eles não chegam no Ida e Pingala? Por que eles não chegam no sétimo chakra? Eles não chegam no sétimo chakra porque o sétimo chakra é onde existe a transcendência da dualidade. Então, essa é a palavra-chave, se pode existir uma palavra-chave para o sétimo chakra. É o chakra da transcendência, é a porta da transcendência. E o que é transcender? Se você pegar nos dicionários, em português, em inglês, em francês, em alemão, que nesses 4 eu já peguei, ou de espanhol também já fui olhar, eles geralmente colocam a palavra como sinônimo de transcender, superar, né? Transbordar uma situação, né? Porque o ocidental não tem experiência de transcendência, né, no seu cotidiano, né, no seu dia a dia. Não tem palavras como os orientais têm, né? Não tem as dezenas de palavras. Na Índia se diz que existem pelo menos 100 palavras para dizer o que seja transcendência. Né? Aqui a gente tem uma que é ótima, porque trans tem essa ideia de atravessar, né? De atravessar a experiência, de atravessar a forma conhecida para entrar em contato com a essência desconhecida da forma, né? Com a essência não óbvia da forma. Né? Atravessar a experiência ordinária para tirar dela a vivência extraordinária dentro da experiência ordinária. Isso é o sétimo chakra. O sétimo chakra, você não chega a ele negando a energia dos anteriores. Né? Muitas linhas de espiritualidade sempre dizem negue o sexo, negue a paixão, negue o desejo, negue a posse, negue isso, negue aquilo. Né? O sétimo, a transcendência, ela não nasce da negação. A transcendência nasce da consciência, da alertidão de uma coisa excepcional que existe na experiência, e não em negar a experiência. Ou seja, nasce de você se relacionar com essa experiência de uma outra forma. E isso é uma coisa que brota espontaneamente quando você passa do seu sexto para o sétimo chakra. Quando você busca aquela compreensão não intelectual da qual a gente falou ontem, né? Quando você tem foco nessa dimensão não intelectual da compreensão, automaticamente você começa a entrar em contato com uma essência embutida dentro de todas as outras coisas, e essa essência embutida te leva à experiência de transcendência. A experiência de quando a coroa, né, que devia se contactar com o divino, ela te faz experimentar como se algo do universal te tenha descido e esteja dançando dentro do mundano. Né? Algo de sagrado, né? Começa a permear todo o mundano e transbordar no mundano. Na verdade, esse algo sagrado sempre esteve permeando o mundano. O que aconteceu foram que os seus olhos se abriram por um momento para você perceber esse sagrado dentro de toda a experiência. E quando você percebe esse sagrado dentro da experiência, algumas coisas acontecem dentro de você. Todos os seus medos perdem a razão de ser. Né? Todas as contrariedades que pareciam intransponíveis para você passam a parecer brinquedos de criança, né? Eu me lembro, quando eu era pequeno, tinha uma turma que ficava na esquina do edifício lá onde eu morava, onde, na mesma esquina onde eu conheci Clarice Lispector, veja só, né, que era minha vizinha, na mesma esquina que eu vi pela primeira vez um ser que para mim significou muitas luminosidades, muitos avanços da consciência, eu conhecia também o auge da relação inconsciente com a vida, que era uma turminha de meninos que
amedrontavam outros meninos que não gostavam de brigar como eu. Um dia, né, eu voltei ao Leme depois que eu era adulto, cheguei naquela esquina, tinha uma nova turminha de meninos de 13 anos, e meu irmão virou para mim e disse assim: puxa, Pedro, a gente já teve medo desses molequinhos, né? Agora a gente está aqui, a gente é mais alto que eles, a gente não tem mais medo. É isso, o sétimo chakra, ele é mais alto que os outros. Eu me lembro que um dia eu fui aqui no Rio de Janeiro, né, todo mundo sabe, né, tem o Pão de Açúcar, né, e o Pão de Açúcar é um morro para o qual você sobe pegando um primeiro bondinho até o Morro da Urca, depois um segundo, que é mais baixo que o Pão de Açúcar, depois o segundo bondinho até o Pão de Açúcar. E durante muito tempo, né, teve shows, né, o Nelson Motta organizava shows no Morro da Urca, e nesses shows, um dia, né, eu fui a muitos, né, e um dia eu fui lá assistir o Tim Maia. E o show atrasou muito, porque depois eu soube que o Tim Maia estava com medo de subir no bondinho. Né? Ele estava apavorado. O Tim Maia tinha um medo de avião que se pelava, tinha um medo de alturas, né? Tinha um medo de bondinho. Então o Tim Maia virou para o Nelson Motta e falou assim: ah, Nelson, você é muito sedutor, você é muito legal, eu não consigo dizer não para você, mas eu vou cantar para você, mas traz o pessoal lá de cima do morro aqui para baixo que eu canto aqui embaixo. Mas subir nesse bondinho eu não subo não. Mas o Nelson Motta é uma pessoa muito envolvente, muito sedutora, né? Diz ele, fui ver depois numa entrevista dele, ele contando que ele acabou convencendo o Tim Maia a subir deitado no bondinho para não ver as janelas, não ver que estava na altura, não perceber que estava na altura. Mas enquanto ele estava com medo da altura subindo, eu que estava esperando o show, o que fiz? Fui para a sacada do Morro da Urca e fiquei olhando a Urca lá de baixo. Eu fiquei curtindo justamente o olhar da altura ao mundo lá embaixo. E eu percebi o quê? Que lá embaixo, né, passavam os ônibus e naquelas ruas escuras da Urca, onde pessoas às vezes têm medo de andar, porque dizem assim, meu Deus, pode ter um assaltante. Mas lá de cima você não tem medo nenhum de ser assaltado por aquelas pessoas lá embaixo. Lá de cima você não tem medo de ser atropelado por aqueles ônibus, porque lá de cima aqueles ônibus gigantes ficam muito pequenininhos. E é mais ou menos isso que acontece quando você chega no seu sétimo chakra. Né? Os medos, as concepções, as ilusões de que o mundo, as crenças de que o mundo era de um jeito diferente do que é, todas ficam pequenininhas e de repente você pode enxergar o mundo de uma forma diferente. Você pode enxergar o mundo com a transcendência do espaço e com a transcendência do tempo. As primeiras experiências de sétimo chakra, elas geralmente levam a pessoa a se abismar com a relação de experiência, com a experiência do tempo. Né? Por quê? Muitas vezes ela está escutando lá, sei lá, o segundo movimento da sétima sinfonia do Beethoven, né? E de repente ela vive 4 horas ali, e quando acabam aquelas 4 horas, ela percebe que ela ainda está no segundo movimento, ainda está escutando o segundo movimento da sinfonia do Beethoven. Ela se levanta, vai lá no aparelho do CD, olha para ver se ele está num looping, repetindo sempre, vê que não está, e diz, o que houve? Ele pega o relógio e descobre, meu Deus, só passaram 2 minutos. Eu tive uma sensação de 1 hora, de 2 horas, que sai de 4 horas. Porque você perde a noção do tempo. Você perde a noção do tempo por quê? Porque a mente é quem nos dá a noção do tempo. Porque a mente, ela está sempre no passado ou no futuro. Acho que foi o Montaigne que disse, né, que o ser humano é um bicho esquisito, porque ele chega sempre na segunda-feira pensando o que vai fazer no final de semana, e quando chega no sábado ele começa a pensar como é que vai ser o início da semana na segunda-feira, né? Começa a planejar a sua segunda-feira. Né? A mente é isso, a mente está sempre no presente ou no futuro, mas a mente é dual. Então, o que a gente falou ontem do sexto chakra? Que você pode buscar a compreensão intelectual da vida, você pode buscar um outro nível de compreensão que vem do entrar em contato com a essência embutida dentro de cada coisa. Quando isso acontece, você naturalmente passa para o seu sétimo chakra. Quando você passa para o seu sétimo chakra, você não está mais em contato com a essência embutida dentro de toda coisa. Você está em contato com o
cosmos. Você está em contato. Aí não existe mais você. Né? Você nem está em contato, não existe mais você. A sua gota se dissolveu no oceano. Né? A gotinha que a gente falou do oceano ontem, né? Ela passou a ser o oceano inteiro. Não existe mais uma sensação de gota e de oceano. Aí você sabe que eu sou a mesma pessoa, não só que todo o resto da humanidade, como a gente falou ontem. Ontem a gente falou o quê? Que quando você melhora, toda a humanidade está melhorando. No sétimo chakra, quando você fica mais consciente, todo o universo está mais consciente. Né? Existe uma vibração de consciência maior em todo o universo, porque todo o universo celebra, todo o universo fica consciente de que alguma coisa acordou em você. Claro, nas primeiras vezes que a gente tem a experiência de sétimo chakra, a tendência da gente é voltar. Por quê, né? Porque a força da gravidade puxa a gente e porque a gente tem medo de perder todos os investimentos que a gente tinha em acreditar que eu era uma determinada pessoa, porque eu ainda não tinha realizado todos os desejos que essa pessoa queria realizar. Mas você teve agora uma noção de uma outra realidade mais ampla. Se você conseguir não esquecer dessa realidade, você vai começar a se elaborar para alguma hora poder viver nessa realidade mais tempo, ou quiçá poder viver o tempo todo sem a ilusão de ser uma pessoa separada do todo. O Ramakrishna foi um mestre indiano, um mestre nascido em Benares no século XIX. Muita gente considera ele a grande luz da Índia no século XIX. E o Ramakrishna ele era analfabeto. Né? Ele nasceu numa plantação de arroz e ele, garoto, um dia andando lá na plantação onde os pais trabalhavam, não sei se ele já trabalhava também dentro da plantação, ele andando na plantação, ele teve um êxtase, um momento de êxtase místico, né? Um momento de sétimo chakra, porque outra tradução que você pode dar para o sétimo chakra, que é um pouco perigosa, porque você deixa a pessoa ambiciosa de conquistar o sétimo chakra, e o sétimo chakra é a liberdade de toda ambição, mas outra tradução que se pode dar para ele é o estado permanente de êxtase místico. E ele teve um êxtase místico enquanto estava andando nessa plantação de arroz. Ele caiu no chão, ficou em êxtase lá. Na Índia acontece uma coisa interessante, que as pessoas respeitam esses estados, não ficam querendo levar a pessoa para um pronto-socorro, né? E quando ele voltou, ele, enfim, estava diferente, né? E passou a ser o sujeito iluminado. E Ramakrishna, como bom iluminado, ele passou a vida inteira comentando escrituras que ele nunca tinha lido por ser analfabeto. Mas de algum lugar dentro dele, ele tirava os textos daquelas escrituras e comentava elas. Né? E ele gostava de falar, às vezes, sobre os chakras. Ele passou a ter uma quantidade grande de discípulos com o tempo, claro, e ele se reunia com esses discípulos ali para conversar. E quando ele começava, muitas vezes ele começou a falar sobre chakras. Aí ele falava sobre o que era o primeiro chakra, mas ele não falava sobre o primeiro chakra porque ele tinha lido num livro, ou porque ele tinha visto uma live com Pedro, ou porque ele tinha entrado num site que falava, ou porque ele tinha feito um curso de chakras. Não. Ele falava porque ele tinha consciência da própria energia. Então ele entrava em contato com o primeiro chakra e falava sobre o primeiro chakra com os discípulos dele. Em seguida falava do segundo. Em seguida falava do terceiro. E eram palavras absolutamente frescas, porque não vinham do estudo. Né? Vinham, eu quando falo, parte do que eu falo vem do estudo, parte vem da vivência. Né? Eu busco sempre mesclar os dois, até para ter vocabulário para poder traduzir as minhas experiências. Mas o Ramakrishna não. Ele não tinha vocabulário aprendido. Ele tinha chegado muito, numa montanha muito mais alta que a minha, né? num sétimo chakra muito mais alto que o meu. E de lá onde ele tinha chegado, ele ia traduzindo
Aí depois falava então do chakra do coração, depois da garganta, do terceiro olho, e ele nunca falou sobre o sétimo chakra. Na verdade, ele nunca falou nem totalmente sobre o sexto chakra. Porque ele começava a falar sobre o sexto chakra, os dois olhos dele vinham vindo para cima e de repente ele entrava em contato com o sétimo chakra, entrava em êxtase místico e aí não falava mais nada aquele dia. E os discípulos ficavam enlouquecidos, porque, como eu falei antes, né, o sétimo chakra nos leva a uma transcendência do tempo. Então, às vezes, ele ficava ali 2, 3, 4 horas em êxtase, e aqueles discípulos todos ali sentados de pernas cruzadas, às vezes a perna começava a ficar dormente, o sujeito precisava ir ao banheiro, mas quem tinha coragem de levantar e quiçá interromper, quiçá perturbar o êxtase do mestre iluminado para ir no banheiro? Então, eles passavam um perrengue ali assistindo Ramakrishna. Às vezes 1 hora, às vezes 2, às vezes 3 horas depois, o Ramakrishna, os olhos dele desciam, ele voltava a abrir os olhos e continuava a falar de algum outro assunto. Né? O sétimo chakra, ele fica junto do sexto chakra. O sexto chakra, ele sai do centro da cabeça para frente, o sétimo chakra sai do centro da cabeça para cima. Então, quando você acende a chama do seu sexto chakra, tem um momento em que o que acontece? Essa chama, né? Chama é calor é luz, né? Calor é, né? Quando você acende uma vela, o que acontece com a chama da vela? A chama da vela só vai para baixo se tiver vento. Se não tiver vento, ela vai para cima, porque o calor sobe. Esse calor da vela, ele abre uma cratera, né? Do calor do sexto chakra, abre uma cratera no sétimo chakra, e aí existe uma conexão total com o divino, né? Isso é o sétimo chakra. O sétimo chakra é uma conexão total aqui enquanto você está dentro do seu corpo, mas você passa a viver com o seu corpo de uma forma completamente diferente. Você continua gostando do seu corpo, curtindo o seu corpo, respeitando ele, trabalhando ele com carinho, mas agora você sabe que você não é o seu corpo, que você mora dentro dele, mas agora existe uma presença dentro de você em qualquer lugar que você faz. Né? O que o Gurdjieff chamava de uma presença. Né? Gurdjieff, um mestre caucasiano, ele costumava dizer para os discípulos dele que buscassem ter uma presença onde eles iam. Né? Por quê? Porque você às vezes está andando no meio da rua, você tem consciência de que os carros estão passando, tem consciência de que os letreiros das lojas estão ali, tem consciência de que o sinal abriu, de que o sinal fechou, de que o ônibus está vindo, que tem pessoas andando, que tem um vendedor ali de chicabom, outro de, sei lá, de que no meio da rua, tem os camelôs, mas de repente você não está consciente de quem está ali andando dentro daquela rua, de quem está vendo esse camelô, de quem está vendo esse sinal. Quando o sétimo chakra se desperta, você passa a ter essa consciência o tempo todo dessa presença que está ali participando dessa cena. E aí, relacionar-se com a vida toma uma outra dimensão. Por quê? Porque o apelo que aqueles anúncios daqueles cartazes lá de fora faziam para te tirar do centro não te comovem mais a ponto de te tirar do centro. Você não sai mais do centro. Você pode chamar o sétimo chakra de chakra da cratera também, se quiser, né? Da cratera do vulcão. Né? É como, quer dizer, na Índia não existe essa tradição. Estou criando isso aqui agora para você como uma imagem para você entender. Né? Porque o sétimo chakra aberto é como se tivesse uma cratera na sua cabeça e aí o cosmos passa a entrar em você sem barreira. Eu sempre me perguntei por que na Índia nasceram tantos iluminados, né? E no Brasil a gente não tem essa experiência. Na Índia, eu quando era garoto, eu podia escolher se eu ia para a Índia ver o Osho, se eu ia ver o Krishnamurti, se eu ia ver Babaji, se eu ia ver... Tinha, né, uma diversidade de pessoas para eu escolher quem eu ia ver. E eu, uma vez saindo do Ashrama do Osho, depois de estar lá 2 meses e meio, fui até o Taj Mahal, que fica bastante longe do Ashrama do Osho, mas queria passar uns 2 dias lá. E no Ashrama, quando eu estava no Taj Mahal, eu pude passar uma tarde inteira sem ter o que fazer, sentado nos pátios do Taj Mahal, olhando aquele céu deslumbrante, porque o céu
tanto de Agra, onde fica o Taj Mahal, quanto de Pune, onde ficava o Ashram do Osho, em janeiro e fevereiro, você passa 2, 3, 4 meses sem ver uma nuvem no céu. É um absurdo. Você imagina o que é você ficar 4 meses, ou quiçá 2 meses só, sem ver uma nuvem no céu, você vendo o céu totalmente azul? É uma experiência absurda. E de repente eu comecei a refletir que quando você não tinha nenhuma nuvem no céu, de repente não existia um filtro entre o cosmos, entre as energias cósmicas que estão vindo de lá e você. E eu fiquei me perguntando se isso tinha a ver com o fato do indiano ter desenvolvido esse know-how da subjetividade a um nível tão extremo. Por outro lado, quando chega meio de maio, até mesmo de abril, você começa a ter as monções em Puna. E quando vem as monções são chuvas que a gente não faz ideia do que sejam, porque são chuvas assim, com aqueles pingos grossos que bate na cabeça, faz barulho, toc, 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 parece uma batucada na sua cabeça. E é tanta água descendo tão rápida que de repente aquela terra que estava seca há meses, ela alaga todo dia. Você anda com água até a cintura no meio da rua, você pega um ônibus, é a coisa mais curiosa do mundo, porque começa a entrar macaco dentro do ônibus, porque eles não fugindo da água, né? Enquanto o ônibus está abaixo do. Tá, desde que o ônibus não tenha sido levado inteiro pela água. Essa dualidade, né, é importante para quê? Para você desenvolver uma compreensão do sexto chakra por ter entrado em contato com o frio extremo, com o calor extremo, com o seco extremo, com o molhado extremo. Mas quando você entra em contato com os dois, com as duas, como é que se diz, realidades extremas, algo pode brotar mais facilmente, uma consciência pode brotar mais facilmente do ponto neutro, né, entre o extremo quente e o extremo frio. E quando esse ponto neutro brota, você passa do sexto para o sétimo chakra. A sua compreensão passa a ser essa verdadeira terceira visão, né? Ou melhor, essa é a quarta visão. O indiano chama de Turiya, né? Turiya quer dizer o quarto estado, né? Porque eles dizem que tem um momento em que você transcende a experiência terrena, né? Você transcende a noção de que você é um corpo físico que está sentindo calor e frio, né? Enfim, o pingo da chuva, ou o sol batendo em você. Depois, num segundo momento, você transcende uma coisa que já é mais sutil, que é a sua mente, né? Você transcende o mundo das ideias, ou seja, as suas noções de quem você é, e no terceiro momento você transcende uma noção de si mais sutil ainda, que é a noção do sentimento, a noção da emoção, a noção da noção de si próprio através da leitura emocional do que é a vida. E aí você tem o que eles chamam de Turiya, que é o quarto estado, que era o que o Gurdjieff falava também, né? Ele não usava a palavra Turiya, ele usava a palavra quarto estado, a expressão quarto estado, né? É isso. Agora, sempre lembrar que o sétimo chakra é uma coisa para ser vivida, né? Para traduzir ele, eu fujo um pouco das experiências que eu tive dele para tentar buscar as palavras. Mas o que vale, mais do que qualquer explicação, é a vivência, né? O sétimo chakra a transcendência é uma possibilidade existencial, né? Ela não é uma teoria filosófica, ela não é uma explicação bonita de um estado. Ela é... E eu estou aqui para te, como é que se diz, para te estimular a buscar essa experiência para você, a buscar essa experiência por você, a buscar existencializar isso. Namastê, é a essência que está em mim, saiu da essência que está dentro de você.